Paz do Senhor para todos, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma oportunidade, na verdade, única, isso é novo para todo mundo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ele não escolhe capacitados, Ele capacita escolhidos. Nós vamos falar um pouco sobre produção e edição de vídeo, como a Maíra já citou. E eu gostaria de começar esse papo, né, falando, na verdade é uma pergunta, né? E a pergunta é a seguinte: o que faz um vídeo ser bom? Chegou aí certinho? Sim? Chegou? Eu queria começar com uma pergunta, como eu já falei, o que faz de fato um vídeo ser bom? E eu inicio com uma pergunta, por quê? Porque geralmente, quando nós pensamos em uma produção de vídeo, nós nos preocupamos muito com o equipamento, nós nos preocupamos muito com o cenário, nós nos preocupamos muito com o figurino, com qual é a pessoa que vai falar, né? Com como que ela vai falar, como que ela vai abordar, mas será que é realmente isso o nosso ponto de partida? Por quê? Porque, assim como o Sidney já falou, a gente começou com o que a gente tinha. A gente não tinha, na verdade, muita coisa. A gente tinha pessoas dispostas a fazer o que precisava ser feito. Então, avançando um pouquinho mais, eu queria dar um exemplo. Esse é o primeiro filme, o primeiro vídeo que nós temos registrado na história. Esse primeiro vídeo, né, na verdade, curtinho, ele foi capturado pelos irmãos Lumière, né? Ele foi capturado por um equipamento chamado, na época cinematógrafo, lá em 1895, é bastante tempo. Esse filme, gente, ele não tinha áudio, a definição, como vocês podem ver, era muito baixa. Os filmes naquela época, na verdade, os vídeos, né, começando desse, eram muito curtos, extremamente curtos, geralmente tinha 1 minuto ou alguns segundos, porque era algo que estava ali sendo descoberto, né? E aí eu volto, né, na pergunta de novo: o que de fato faz com que um vídeo seja bom? Eu queria dar um exemplo dentro da Bíblia. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa com um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E por que eu estou falando isso? Porque é isso que faz, de fato, que um vídeo seja bom. É o conteúdo que ele carrega. E quando eu falo que ele seja bom, gente, é que ele cumpra o propósito, sabe? É que ele tenha importância. É o quanto que ele vai passar sentimentos, o quanto que ele vai passar de verdade. Porque não importa eu ter uma câmera boa, não importa eu ter um cenário bom, não importa eu ter um sinal de internet bom, não importa eu ter uma roupa bacana, se naquele vídeo gravado eu não tiver um conteúdo que de fato seja relevante para quem vai estar assistindo. Então, de início, essa é a preocupação que nós temos que ter quando nós vamos fazer uma produção de vídeo. O que de conteúdo que ele vai ter? O que nós vamos passar através dele? Porque se nós vamos fazer um vídeo por fazer, não tem por que nós fazer isso, né, Clevi? Se nós fizemos algo, na verdade, né, sem propósito, por que nós estamos fazendo isso? Então, na verdade, esse momento que nós estamos tendo é mais para acender em você uma chama, né? Acender em vocês uma vontade de estar atuando, estar trabalhando para o Senhor através, nesse caso, da internet. E como o Sidney já falou, quando nós estávamos começando, eu falei com ele que era muito importante uma equipe.
porque com a equipe nós conseguimos distribuir, né, serviços e nós conseguimos ter uma qualidade a mais, porque cada um vai ter o seu lugar. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar agora. Na verdade, essas ferramentas, né, essas 3 ferramentas, nós iremos falar de pessoas, essas ferramentas são pessoas. Lembrando que o que nós vamos falar agora é aplicado à realidade da igreja, tá bem, pessoal? Porque se você for puxar para o cinema, por exemplo, algumas dessas funções serão diferentes. Por exemplo, o diretor e o produtor têm mais ou menos funções diferentes dentro do cinema, mas nesse caso, adaptando para a nossa realidade, né, nós vamos colocar o diretor e o produtor como sendo apenas uma pessoa. Essa pessoa ela é responsável pela visão e abordagem geral do filme ou do vídeo, da produção, né? Por exemplo, no nosso caso, o cara que faz isso é o Sidney. Na verdade, o Sidney ele faz várias coisas, né? Mas o Sidney, ele como ele mesmo falou, ele é o cara que passa a visão. Olha, eu preciso desse tipo de conteúdo. Como que nós podemos fazer isso? Entende? Eu falei, nós precisamos desse tipo de conteúdo. Como que nós podemos fazer isso? Ou seja, o conteúdo, ele vem primeiro, sabe? Não é a forma que é colocada primeiro do conteúdo. Então, isso é muito importante. Por isso, essa função ela é primordial para a tomada, né, de decisão. Inclusive, é o nosso primeiro ponto. Essa pessoa tem que ser uma pessoa que tenha esse instinto, sabe? Essa vontade, essa percepção em tomar decisões. Por quê? O diretor e o produtor de conteúdo, ele tem um papel fundamental, como eu já disse. Porque o que acontece? Existe uma frase que eu vou falar para vocês, e ela foi falada por Gene Barnwell. Ele fala o seguinte: deixa eu só trazer aqui. Não existem pequenas decisões quando fazemos filmes. Ou seja, o diretor, o produtor, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele vai tomar praticamente todas as decisões da produção de um vídeo. Segundo ponto, segunda característica, né, de um diretor, de um produtor, é a capacidade de pensar em imagens. Essa pessoa, né, ela precisa ter essa capacidade, ela precisa ter, sabe, esse feeling, esse sentimento, essa criatividade de pensar em imagens quando ela vai roteirizar ou pensar em um vídeo que vai ser gravado. Terceira característica, precisa estar sempre lendo e estudando filmes e vídeos. Essa pessoa que é responsável pela a direção, a produção de um vídeo, o início, né, a ideia, ela precisa estar sempre consumindo esse tipo de material. Ela geralmente é a pessoa que lê muito, ela geralmente é a pessoa que assiste muito filme, é a pessoa que tem paixão por assistir documentários e coisas desse tipo, né? Uma quarta característica, transformar isso em realidade. Transformar tudo que ele pensa em realidade aí vem a necessidade também de uma equipe, como eu já falei no começo. Porque não adianta, né, também a pessoa ter um senso criativo muito apurado, ela pensar em muitas coisas, em como fazer vídeos e tal, se ela não consegue passar isso para a sua equipe, se ela não consegue transformar isso em realidade. E por isso, aí vem uma quinta característica, que é a de comunicação. De ter clareza nas palavras, porque somente aí o diretor, o produtor, né, nesse caso, ele vai conseguir passar aquilo que ele pensou, ele vai conseguir passar aquilo que ele está precisando. Ou seja, essa quinta característica de comunicação ela é muito importante nessa pessoa, né? Nesse primeiro pilar, vamos falar assim, né? E ele também cuida de toda a logística, né? Geralmente, é a pessoa que trabalha tudo ali, como que nós vamos chegar lá, nós vamos com o carro de fulano de tal, com a moto de fulano de tal, nós vamos de ônibus, nós vamos de van, quantas pessoas vão ser. Então, esse cara ele é fundamental em uma equipe de produção de vídeo. O segundo pilar aí, o filmmaker, né? O cara que vai, de fato, ficar com a câmera ou o celular na mão. Vai depender de qual o que está na mão de vocês, né? Ele é responsável, como eu já falei, pela captura de imagens. E uma primeira característica que é muito importante é ter um olhar detalhista, ter um olhar muito apurado. Sabe, por que eu falo isso? Suponhamos que nós vamos gravar aqui, né,
essa cena que está aqui do meu lado, como que eu escolheria gravar isso daqui? Será que eu simplesmente pegaria a câmera e colocava aqui, ou como que eu posso fazer disso aqui ter vida, sabe? Como que eu posso dar movimento a isso daqui? Então, essa pessoa, esse cara que fica com a câmera ou o celular na mão, ele precisa ter um olhar muito apurado, ele precisa reparar detalhes. Vamos supor que você está filmando um culto, você está filmando a pregação e está fazendo takes da igreja, da reação da igreja, ou seja, você precisa estar às vezes filmando uma cena, mas o seu olhar está em outra coisa, porque se tiver acontecendo algo relevante ali do seu lado, você também já captura aquilo. Então, é importante que o filmmaker, o videomaker tenha essa visão. Uma segunda característica extremamente importante é ter intimidade com a câmera, o celular, estabilizador de imagem, iluminação e captação de áudio. Esse cara, ele precisa ser nerd nessa área. Ele precisa saber muito bem o que está na mão dele, como usar e como tirar o melhor daquilo, né? Porque suponhamos que ele tem um celular muito simples, mas ele sabe configurar o celular, ele consegue enxergar o celular como uma câmera, e por isso ele vai tirar o melhor que o celular pode dar, entendeu? Ou seja, é importante dessa intimidade. Se ele tiver uma câmera muito boa também, a mesma coisa vai ser. Se ele for fiar um pouco, quando ele for colocado no muito, vai ser melhor ainda. Uma terceira característica, esse cara precisa ter um espírito aventureiro, que topa as ideias, né, mirabolantes, geralmente do diretor. Nosso caso que é o Sidney. Sidney, às vezes, chega pra mim 10 horas da noite, mano, a gente precisa fazer um vídeo pra amanhã, cara. Bora, às 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, só vamos. Então, precisa ter esse espírito, sabe? Eu vou precisar subir em cima de uma árvore para fazer o take do cara que vai passar aqui embaixo. O cara vai precisar subir, eu vou precisar subir lá na laje lá para fazer um take, porque eu não tenho um drone, eu preciso de uma imagem aérea. E é assim que acontecem as coisas. E quarta característica é um raciocínio rápido. Esse cara, ele precisa ter um raciocínio rápido porque, como eu falei na verdade no primeiro ponto de olhar detalhista, se não tiver esse raciocínio apurado, rápido, ele pode perder cenas que nunca mais ele vai conseguir pegar no meio de um culto, por exemplo. As pessoas não fazem as coisas para o filmmaker ir lá captar e depois faz de novo. Não fiz, você não captou, eu vou fazer de novo para você captar. Ou seja, precisa estar com o olhar muito, muito apurado, né? Esse raciocínio rápido. E o raciocínio também eu coloco porque às vezes você está manipulando ali o seu equipamento e ele dá algum BO, algum defeito, e você precisa saber o que você vai fazer para não perder a cena que está acontecendo, né? Se você vai trocar cartão de memória, se você vai ter que tirar a bateria, se você vai ter que reconfigurar sua câmera ou seu celular, se você vai ter que pedir um estabilizador emprestado, vai ter que mexer na luz, vai ter que consertar a luz. Então, isso é extremamente importante nessa pessoa, né? No filmmaker. E a terceira pessoa, a terceira ferramenta é o editor. Ele é responsável pela junção de tudo isso, né? E ajustes dos arquivos, na verdade. A primeira característica, tem domínio sobre programas de edição. Esse cara, ele precisa ser expert em computador ou em celular na parte de programas de software, né, de edição. Ele precisa saber como que cada ferramenta se comporta, o que cada ferramenta de um editor de vídeo vai transmitir, o que cada transição vai transmitir. Ele precisa entender como que funciona cores e filtros e essas características, né? Uma segunda característica dessa pessoa, conhece sobre como as cores influenciam, como eu já até falei aqui. Porque, por exemplo, se eu vou fazer um vídeo de um aniversário infantil, existe uma forma de tratar esse vídeo, se falando esteticamente, né, de cores, de imagem. Eu não posso editar esse vídeo com aspecto sombrio, com aspecto fechado, com aspecto com pouca luz, com pouca cor, porque essa não é a característica de uma criança. Do caso contrário também é a mesma coisa. Eu não posso fazer um vídeo que ele precise transmitir um drama, que ele precise transmitir um suspense com a edição como se fosse uma edição de um aniversário infantil, sabe? No culto é a mesma coisa, nós precisamos entender qual a melhor forma de transmitir a informação em um vídeo se falando de edição. Então ele precisa entender sobre cores. Terceira característica, faz correções de algum erro cometido na filmagem. Possa ser que na filmagem, por exemplo, a imagem não ficou totalmente estabilizada, não ficou totalmente centralizada. Essa pessoa, ela precisa saber, pelo menos tentar corrigir isso.
e a edição ela nos dá essa capacidade, graças a Deus, né? Nos dias de hoje, na verdade, nós somos imensamente privilegiados, porque como eu comentei no começo, os primeiros vídeos tinham minutos, alguns segundos, para a gente ter uma noção de como era difícil as coisas. Os primeiros vídeos nem áudio ele tinha, né? Porque os primeiros vídeos eles foram feitos em filmes, né? Filme mesmo, no rolo. E ainda não tinha a tecnologia de colocar o áudio em um filme. Acontecia muito naquela época, quando eles iam rodar um filme, de ficar uma pessoa dentro da sala para narrar o que estava acontecendo. Outra coisa para a gente ter uma ideia de quanto era difícil, nesse vídeo que nós passamos, dos irmãos Lumière, da chegada do trem, a primeira vez que ele foi rodado na sala, as pessoas saíram correndo, algumas pessoas saíram correndo, achando que aquele trem ia de fato entrar na sala, porque era tudo muito novo. Não se sabia o que era um vídeo, né? Tudo era registrado estático, né? Então, assim, nós vivemos de fato em uma era muito privilegiada. Quarta característica do editor é aplicar efeitos de transição, texto e legendas, né? Nós na igreja nós precisamos dessas três ferramentas praticamente em todos os vídeos que nós produzimos. Efeitos de transições, textos e legendas. Porque o que acontece? Suponhamos que você vai fazer um vídeo de duas pessoas comentando sobre X assunto. E aí, para passar de um vídeo para o outro, você acha que não seja legal, que o resultado não fique bacana, tendo uma transição seca, né? Sem elementos ali. Ou seja, estudar transições é muito importante, porque como eu falei logo no começo, as transições elas também influenciam, né, em sentimentos, as transições elas influenciam no resultado final. Textos e legenda, né? Na verdade coloquei texto, mas é a adição de elementos ali no vídeo. Precisa saber também sobre como eu vou adicionar um GIF, como eu vou adicionar uma foto PNG, essa pessoa precisa estudar sobre essa coisa. E legendas, e falando de legendas, o editor ele precisa também entender muito bem do português, que é o nosso caso. Vamos supor que eu vou legendar um vídeo, eu não posso colocar, por exemplo, um VC, eu não posso colocar um PQ, eu não posso colocar essas gírias de WhatsApp, porque a legenda ela tem que ser muito certinha, o português tem que ser coerente, né? Eu não posso escrever palavras erradas, né? Enfim. E quinto, conhecer sobre trilhas sonoras. Como eu já falei anteriormente, eu vou usar de novo o exemplo. Suponhamos que eu vou fazer um vídeo infantil. Aí eu coloco uma trilha sonora de terror. Será que isso vai casar? E suponhamos que eu vá fazer um vídeo na igreja de um culto das irmãs e na hora de edição eu coloco uma música infantil. Será que isso vai casar? Então é importante ter essa percepção, o editor, né? Cada música em seu lugar. Esse tipo de vídeo ele tem que ter essa música, esse tipo de música tem que estar nesse vídeo. E aqui preciso dar um exemplo, se falando de música, eu só preciso saber se o áudio vai chegar certinho. Aí tem que ver se o áudio da música não vai ficar muito acima do áudio da minha voz. Mas vamos lá. Em primeiro, se eu abaixar o volume aí também abaixa? Eu quero que você abaixe o volume aí, deixa negativo então, sem volume. Beleza? Eu consigo adiantar o vídeo aqui? Eu acho que não, né? Não, então beleza, enquanto começa aí, a gente vai aguardando. Aqui a gente vai falar, pessoal, só para ter pelo menos algum exemplo prático sobre a importância da música, né, que o vídeo tem, a importância que a trilha sonora tem, né? E nós vamos falar sobre Atos 2. Aqui está um pouquinho de delay, Cid. Posso pegar como referência a TV ou aqui? A TV, né? Vamos lá. E cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa
que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É uma pena que eu não esteja ouvindo o áudio, né? Mas aí, eu creio que vocês estão ouvindo, né? Eu espero. Ah, tá, beleza. Porque na verdade eu esqueci que eu tinha que pedir para tirar o áudio. Então aqui a gente está dando um exemplo, pessoal, de como é esse versículo falado, com uma oratória simples e sem a trilha sonora. A minha ideia agora é passar o mesmo vídeo com a trilha sonora, beleza? A gente vai perceber a diferença. Pena que eu não estou ouvindo a trilha, cara. Mas vamos lá. Você solta isso? Eu vou soltar agora. Vamos lá? Foi não? Importância que uma trilha sonora tem um vídeo. Eu me perdi um pouquinho porque eu não estou ouvindo a música, e quando eu ensaiei, a música estava sincada com o texto, mas enfim, era só para exemplificar o quão importante uma música que parece ser simples para um vídeo ela é. Nós não vamos estar falando aqui sobre algo muito prático, porque na verdade a nossa ideia aqui é estimular, é acender uma chama em vocês a começar a produzir. Inclusive, como aqui já está escrito no último slide, a hora de começar é agora. Não importa se você tem uma câmera ou se você tem um celular muito simples. Não importa também se você não consegue enxergar essas 3 pessoas na sua igreja, sabe? Se tem só você, cara, seja essa pessoa com essas 3 características. E você vai começar, e pessoas vão ver e vão se importar, e você vai começar a estimular outras pessoas, e a obra ela vai começar a ser diversificada, e você vai começar a trabalhar com equipe. Isso é muito importante. Eu espero ter somado de alguma forma na vida de vocês, né? É um prazer, de novo, imenso para mim estar aqui. Isso é muito novo para mim, na verdade é totalmente novo, mas eu creio que Deus está trabalhando de uma forma especial na nossa geração. Volto a falar, nós vivemos uma era privilegiada, e nós precisamos fazer proveito disso. Quando nós vimos aquele vídeo, o primeiro vídeo da história, né, as pessoas ficavam impressionadas, gente, com aquele vídeo, sabe? As pessoas se impressionavam com as histórias contadas em 1 minuto. Agora, quem dirá nós,
com o celular na mão, que pode fazer até um documentário se quiser, se for tratado da forma correta o celular, nós conseguimos fazer muitas coisas. Amém? É isso, eu espero ter agregado a vocês. Eu agradeço.